Para derivadas parciais, a gente também pode fazer derivadas de ordens superiores, ordem 2, ordem 3, quantas forem necessárias. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, o que são derivadas de segunda ordem para uma função de várias variáveis e como é que a gente calcula essas derivadas de ordem superior. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Quando a gente fala de derivadas parciais, a gente vai usar aquelas regras de derivação que a gente já conhecia, só que a gente precisa analisar quantas variáveis tem essa função para a gente saber quantas derivadas de primeira ordem existem. Então, nesse caso aqui, eu considerei uma função de duas variáveis. Então, eu sei que vai ter uma derivada parcial dessa função em relação à primeira variável, que é x, e uma derivada parcial da função em relação a y. Então, se a gente considera uma função aqui, f de xy igual a e na x mais x cosseno de y, ela tem duas variáveis, a gente vai fazer essas duas derivadas de primeira ordem. Se ela tiver uma terceira variável, a gente vai derivar em relação a essa terceira variável também. Então, o número de variáveis vai dizer quantas derivadas parciais de primeira ordem a gente tem. Para essa função aqui, a gente vai derivar em relação a x primeiro. Então, eu tenho que olhar onde está o x. Estou aqui no e na x, aqui x vezes o cosseno de y. Esse cosseno de y, ele não depende de x. Então, a gente vai considerar ele como sendo constante. Eu não vou precisar, por exemplo, aqui aplicar a regra do produto para fazer essa derivação. A derivada de e na x é o próprio e na x, né? A derivada exponencial é sempre exponencial. Mantenho o cosseno e derivo apenas o x, que é a variável em questão que a gente está derivando. Então, a derivada de x é 1 e a derivada é igual a e na x mais cosseno de y, porque multiplicar por 1 não interfere no resultado. E agora, a gente vai derivar essa função aqui em relação a y. Como o e na x ele não depende de y, a derivada de e na x em relação a y é zero, porque o x, nesse caso, ele se comporta como uma constante em relação a y. Então, zero. Só que nessa segunda parte, a gente tem x vezes o cosseno de y. Então, esse x aqui, ele vai se comportar como uma constante quando a gente for derivar em relação a y. Então, a gente vai manter o x e vai derivar o cosseno de y. A derivada de cosseno de y é menos o seno de y. E aí, a gente ajusta os sinais, aqui vai ficar menos x seno de y. Essas duas são as duas derivadas de primeira ordem dessa função aqui. Só que a gente pode derivar de novo. A gente construiu duas funções e essas duas funções a gente pode derivar elas novamente. E aí, a gente começa a construir uma árvore aqui de derivação. Essa função inicial eu derivei duas vezes, uma em relação a x e outra em relação a y. Essa função aqui que a gente acabou de calcular, a derivada em relação a x, também é uma função que depende de duas variáveis. Então, eu posso de novo derivar em relação a x e derivar em relação a y. Mas eu vou derivar essa função aqui. Então, a gente vai ter essa função e eu vou derivar essa função em relação a x novamente. Essa é a forma mais completa de a gente escrever que a gente está fazendo a derivada parcial em relação a x dessa derivada de f em relação a x. Mas a gente pode também escrever como a derivada de segunda ordem de f em relação a x duas vezes. E a gente também tem uma outra forma um pouco mais reduzida de escrever, que é esse f de x. Então, eu estou dizendo que a f está sendo derivada duas vezes em relação a x. Eu vou usar mais essa notação aqui do meio. Então, eu derivei essa função aqui de novo em relação a x. Vou derivar de novo agora, só que em relação a y. Então, eu vou pegar essa função, a mesma, e vou trocar aqui. Agora, a gente vai colocar em relação a y. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa ordem de derivação. Vai existir alguns momentos que a ordem não vai interferir, mas existem outros que vai interferir. Então, a gente precisa tomar cuidado a ordem de derivação que a gente está fazendo, principalmente para esses casos onde não acontece uma coincidência que eu vou mostrar daqui a pouco para você. Então, aqui eu vou escrever dessa forma. Observem que a primeira derivada que a gente faz está aqui na direita. E conforme eu vou aumentando o número de vezes que eu vou derivando, eu vou colocar essas derivadas cada vez mais à esquerda. Então, sempre nesse sentido aqui vai ser a ordem de derivação. Começa por essa e depois vou indo para essa. Se tiver uma terceira, eu vou indo para essa e assim por diante.
Só que quando a gente faz nessa forma aqui, fica diferente, porque a gente vai pegar a função f de x e vai derivar em relação a y. E aí a gente vai ter a ordem agora no sentido contrário, mas isso é questão de notação, tá? Essas duas coisas representam a mesma coisa, a mesma derivada de segunda ordem, só que nessa notação a gente começa da direita para a esquerda, fazendo as derivadas, e nessa aqui a gente começa da esquerda para a direita. Só tomar cuidado com isso. Como eu já falei, eu vou usar essa notação, então aqui vai aparecer essa derivada de segunda ordem, primeiro em relação a x, depois em relação a y. E a gente sempre vai conseguir abrir de duas em duas, porque essa função tem duas variáveis. Se fosse uma função de três variáveis, a gente ia abrir de 3 em 3, né? Ia sempre criando essa árvore de 3 em 3. Agora a gente vai pegar essa derivada de f em relação a y e vai derivar de novo em relação a x e de novo em relação a y. Em relação a x, a gente pega a derivada em relação a y e deriva em relação a x. Então, isso vai ser a mesma ideia que a gente fez aqui em cima, a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y, primeiro e depois em relação a x, ou, se a gente usar essa outra notação, em relação a y primeiro e depois em relação a x, sempre cuidando ali da ordem. E aí a gente tem essa nova derivada de segunda ordem, e a gente pode fazer de novo em relação a y, mas em relação a y daí não faz diferença a ordem, né? Porque é y ou y. Então, fica igual aqui a primeira derivada de segunda ordem de f em relação a y duas vezes. E agora a gente vai considerar aquela função inicial que a gente estava trabalhando. A gente já tem as derivadas de primeira ordem e a gente vai construir as 4 derivadas de segunda ordem. Observem que a gente tinha de primeira ordem duas, que era o número de variáveis, e depois a gente vai multiplicar por 2, porque cada uma dessas derivadas de primeira ordem também vão ser aberta em duas novas derivadas de segunda ordem. A gente vai olhar primeiro nessa aqui, então a gente vai considerar essa função aqui, porque a gente está fazendo derivada primeiro em relação a x, depois em relação a x, primeiro em relação a x, depois em relação a y. A derivada em relação a x dessa função aqui não vai olhar para esse cosseno de y, ele é constante. Então, a derivada de e na x é o próprio e na x, só que a derivada de uma constante sozinha, que não depende da variável x, é zero. Então, não vai aparecer, vai ficar apenas e na x. E se a gente for olhar agora para essa segunda derivada de segunda ordem, vai ser o processo contrário. Quem vai ser constante vai ser esse e na x, porque a gente vai fazer pela segunda vez agora uma derivada em relação a y, e a gente vai olhar apenas para o cosseno de y. Derivada de cosseno de y é menos seno de y, e a derivada de e na x em relação a y é zero. Agora a gente vai olhar para essa segunda derivada de primeira ordem e vai derivar em relação a x e vai derivar em relação a y novamente. Se a gente for derivar em relação a x, que é essa primeira aqui, esse seno de y ele vai se manter constante. Só que diferente aqui do cosseno, ele é uma constante que está multiplicando uma função que depende de x. Então, nesse caso, a gente mantém a constante e deriva o x. Derivada do x é 1, 1 vezes o seno, é seno de y, só que tinha o sinal de menos, então eu mantive esse sinal também. Agora, se a gente pega essa função e quer derivar em relação a y novamente, a gente vai manter o x constante e vai derivar o seno. A derivada do seno é cosseno, o x vai manter e o menos também, então vai ficar menos x cosseno de y. E essas são as derivadas de segunda ordem dessa função aqui. A gente precisa das derivadas de primeira ordem para construir as de segunda ordem, mas a técnica é a mesma que a gente fez para derivar pela primeira vez. Só que acontece uma relação entre essas derivadas de segunda ordem. A relação é essa aqui, ó. Se a gente olhar essas duas derivadas, que são derivadas mistas, porque dependem das duas variáveis, elas são iguais. E isso não é uma coincidência dessa função, isso é uma propriedade que a gente chama de teorema de Clairaut, que é um matemático francês, que fala que as derivadas mistas são sempre iguais, não importa a ordem que a gente está derivando, desde que
essas duas derivadas aqui sejam contínuas. Quando a gente trabalha em cálculo, é bem improvável que a gente consiga calcular essas derivadas e elas não sejam contínuas. Então, basicamente, tudo que a gente vai trabalhar em cálculo vai valer essa propriedade, tá? Porque a gente vai trabalhar com funções que são padrões, são elementares, como exponencial, trigonométrica, polinômios, e essas, quando a gente consegue calcular a derivada de segunda ordem, a gente tem que elas são contínuas no domínio dessas funções. São casos bem específicos onde isso não vai valer. Mas é super interessante isso e ajuda. E lá na frente, quando a gente for falar de integrais múltiplas, a gente usa algo relacionado com isso também para ajudar a gente a calcular as integrais. Então, é uma propriedade bem forte da matemática. Só para a gente falar um pouquinho mais de derivadas de ordem superior, a gente pode ficar derivando uma função infinitamente, assim como a gente fazia lá para derivada. E nesse caso, né, como a gente só tem duas variáveis, toda vez essa função que a gente está olhando vai abrir em duas funções. Essa função abriu em duas. Então, se a gente olhar, por exemplo, para esta primeira, eu vou de novo derivar em relação a x e vou de novo derivar em relação a y. Vai abrir de novo em duas funções. Então, vai ter 4, né, funções vezes duas possibilidades para cada uma delas, ou seja, 8 derivadas aqui de terceira ordem. E assim a gente finaliza esse vídeo falando um pouquinho sobre derivadas de ordem superior. A ideia é a gente entender que é possível calcular derivadas de segunda ordem, de terceira ordem, mesmo para derivadas parciais. E esse assunto ele entra bem forte quando a gente vai falar de EDP, porque a gente vai construir equações diferenciais que têm derivadas parciais de ordem superior, principalmente de ordem 2, que é quando a gente fala de, por exemplo, equação de Laplace, equação de onda, aparece muito essas derivadas de segunda ordem. Mas a ideia de derivar em ordens superiores é a mesma que a gente fez para a derivada de primeira ordem. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.